Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou aqui agora para fazer uma outra conversa com vocês. Hoje nós vamos tratar de um outro tópico do nosso curso, que é o interacionismo simbólico. O interacionismo simbólico é uma escola, ou seja, uma perspectiva de uma abordagem comunicacional muito importante. Ela também acontece nos Estados Unidos, né? Só que diferentemente daquelas teorias que estavam presentes assim naqueles estudos, cuja referência foi o capítulo 2 do livro Curso Básico de Teorias da Comunicação, a discussão sobre a Escola de Chicago e Interacionismo Simbólico, nesse livro, ela consta no capítulo 3, né? E embora ela seja uma perspectiva de escola e de estudo que foi feito nos Estados Unidos, ela tem uma diferença muito grande das outras teorias que foram trabalhadas lá. As teorias que nós trabalhamos anteriormente, elas aconteceram ali no período entre guerras, a partir dos anos de 1930 e prevaleceram basicamente durante um bom período até os anos 40, quando foram superadas a teoria hipodêmica, foi superada pela teoria da persuasão, pela discussão da teoria dos efeitos limitados, pela teoria funcionalista. O curioso é que essa abordagem que a gente chama de escola de Chicago, interacionismo simbólico, ela aconteceu bem anterior a esse período que essas teorias anteriores que eu expliquei a vocês e que a gente discutiu foram produzidas. O interacionismo simbólico e a escola de Chicago é um pensamento que ele ocorre no início do século XX, ou seja, próximo do ano de 1900 até os anos 30 do século passado. Bom, essa teoria ela é marcada por uma perspectiva também sociológica. Entretanto, a contribuição que ela vai dar aos estudos americanos é posterior à afirmação e à emergência das teorias administrativas, né? Ela tem uma perspectiva que a gente vai chamar de uma perspectiva interdisciplinar, né? E ela vai trabalhar a questão da sociologia do cotidiano de uma forma um pouco diferente do que a sociologia tradicional trabalhava. E por que o pensamento da escola de Chicago e do interacionismo simbólico ele consegue se desenvolver numa cidade como a cidade de Chicago, nos Estados Unidos? Essa abordagem, eu quero chamar a atenção de vocês, ela é uma abordagem bastante sedutora. Embora ela é um tema muito interessante, a forma com que se trata esses assuntos são provocadores, ele traz uma perspectiva interessante de alguns aspectos, mas também, como eu expliquei para vocês, toda teoria ela tem um aspecto que é também problemático, tem algumas relações que são criticamente colocadas e apontadas para o desenvolvimento desse pensamento. Bom, para entender por que a sociologia do cotidiano passou a ser uma coisa importante, é preciso a gente entender um pouco do que era o contexto da cidade de Chicago no início do século passado, no início do século XX, né? E a gente vai perceber que essa cidade ela tinha 1 milhão de habitantes nos anos de 1889, final do século XIX, início do século XX, e a partir do ano de 1900, a cidade de Chicago apresenta um crescimento espetacular. A cidade se torna uma grande cidade pungente economicamente, com várias indústrias, com um desenvolvimento e uma atração enorme, ela vai exercer sobre as pessoas que buscavam melhores oportunidades de vida. Então haverá um grande fluxo migratório para a cidade de Chicago. Para vocês terem uma ideia, se
A população no início do século era de cerca de 1 milhão de habitantes. Pelos anos, no censo de 1930, a cidade já vai ter 3 milhões e meio de habitantes. Vocês imaginam o que é uma cidade em 3 décadas crescer 3 vezes e meio o tamanho que ela tinha, né? E, obviamente, esse crescimento não é um crescimento populacional advindo de um próprio crescimento da população originária da cidade de Chicago. Esse crescimento populacional ele vem muito por causa do fluxo de pessoas que vão procurar a cidade de Chicago para se estabelecer lá. Então, por ser uma cidade industrial, moderna, com grandes embates políticos, a cidade também vai oferecer um grande impulso à vida artística e intelectual. E, obviamente, essa contribuição que ela vai trazer para os estudos americanos, ela vai ser muito em função não do que ela vai fornecer em termos de perspectiva para que uma ideia de administração, digamos assim, do uso da comunicação seja feita, mas pelo próprio questionamento como essas relações vão se dar a partir de uma perspectiva de interação. Então, uma das coisas que a gente vai chamar a atenção para vocês é que na cidade, no início do século, a cidade vai apresentar, além dessa grande presença de estrangeiros, ela vai ser um lugar de muitos conflitos sociais, uma vez que essa população de fora da cidade, ela vai ter diversos problemas de absorção, diversos conflitos com os outros, mas também isso vai se tornar um laboratório extremamente rico para que as pessoas possam fazer uma observação a partir das dimensões que essa cidade apresenta e das possibilidades que ela traz. Um aspecto importante do pensamento do interacionismo simbólico é que a cidade vai ser percebida como uma teia de relações dentro de uma comunidade orgânica. O que isso significa? Ela é uma cidade marcada por um mosaico de diferenças, pela presença do estrangeiro, mas também aquela estrutura ela tinha uma certa estabilidade, porém com vários elementos diferentes compondo esse grande mosaico social. Embora você tinha a segregação em relação às diferenças dos imigrantes, dos estrangeiros que estavam presentes ali também, foi possível observar na cidade de Chicago também um agrupamento de pessoas que tinham afinidades, que tinham práticas comuns e, embora tivessem diferenças importantes, eles também tinham atitudes de acolhimento de diferenças e se tornaram um laboratório importante para que essas experiências fossem feitas ali em torno de uma concepção do interacionismo simbólico, pensando o funcionamento da sociedade, o papel dos indivíduos e se destoando de uma visão clássica que colocava a visão da sociedade antagônica à ideia do indivíduo nessa sociedade. Bom, tem um aspecto importante que é dos teóricos que vão cumprir e que vão cumprir um papel importante na escola de Chicago. Um desses teóricos que é bastante reconhecido é o Robert Park. E o Robert Park era um militante social do movimento negro e também era um jornalista muito importante. E o Robert Park ele vai fazer uma distinção entre dois conceitos que ele considera importantes. O primeiro conceito diz respeito àquilo que ele vai chamar de região moral. O que é essa ideia de região moral? São pessoas que compartilhavam mesmos gostos parecidos, que tinham uma coincidência ocupacional, sem necessariamente ter uma coincidência ocupacional ou
de posição dentro de uma ordem econômica. Era um pouco uma ideia de que a associação dos indivíduos não se dava apenas pela posição econômica deles, mas que eles podiam construir, através de diferentes processos interacionais, aproximações através de gostos, de vivências e de práticas que se tornavam comum a partir dessa atração que a cidade possibilitava dentro dessa convivência com esse grande mosaico de diferenças que constituía a cidade de Chicago. Um outro conceito importante que ele vai apresentar é o conceito de contágio social, né? Esse conceito de contágio social, ele vai ser responsável por mostrar a força das associações a partir das diferenças temperamentais comuns, mas mostrando como que essa coesão ela também poderia se dar a partir de uma convivência nesse espaço muito marcado por essas diferenças, mas também um espaço acolhedor e agregador de particularidades, de grupos que se identificavam com modos comuns de existência e de gostos e de temperamentos e de escolhas, onde os indivíduos tinham um papel importante nesse agenciamento e nessas escolhas que eles faziam para adesão a determinadas ideias, a determinados comportamentos que o colocavam dentro de uma maneira ativa dentro da vida social. Bom, e o Parker ele vai propor, né, a distinção entre sentimentos e interesse. Para ele, os sentimentos eles estavam num campo mais abstrato. E os interesses, eles já eram as ações dos indivíduos, quando elas estavam movidas pelos seus sentimentos, elas estavam num campo mais abstrato. Mas quando ela era movida pelos interesses dos indivíduos, ela estava num campo que ele considerava mais concreto. E essa concretude, ela se dava muito em torno de uma ideia de objetivos e de finalidades que deviam ser alcançadas através de determinadas atitudes, que seriam os meios necessários para alcançar determinados objetivos na vida social. O Robert Park, ele também vai ser muito crítico da publicidade e do jornal, porque ele entende que tanto a publicidade como o jornal seriam instrumentos de controle social e formação da opinião pública, né? Para ele, as notícias elas seriam a constituidora do público, ou seja, uma opinião pública para o Robert Park, ela se formaria principalmente a partir do noticiário, dos jornais, né? E, obviamente, essa visão dele é uma visão que ela, embora fosse difundida nos anos 20 do século passado, ela é ainda uma visão onde algumas pessoas colocam, né, ainda hoje, a importância do noticiário, da informação, daquilo que se consome nos meios de comunicação de uma forma geral, como uma referência importante para que as pessoas possam formar a sua opinião sobre a vida social, sobre os problemas políticos e econômicos de uma sociedade. É aquilo que nós vimos já discutindo com vocês. Pensar a organização de uma sociedade como essa que a gente vive, com a complexidade dela, com o tamanho, com os problemas que envolve, é muito difícil sem pensar o papel e a importância que é atribuída aos meios de comunicação. Seguindo, então, o nosso raciocínio, a visão do Robert Park era uma visão onde, nesse sentido, uma visão um pouco, digamos assim, conservadora, no sentido de que ele tinha uma perspectiva muito harmônica da sociedade liberal
né? E, obviamente, ele imaginava que essa sociedade era uma sociedade dentro dessa visão do interacionismo que ele pensava, da formação do indivíduo, da proatividade do indivíduo sendo também um construtor dessa sociedade. Essa visão, para ele, era uma visão marcada muito por uma perspectiva até um pouco ingênua dessa possibilidade de integração que havia a partir dessa noção de integração social e das diferenças, da formação dos grupos, a partir dos seus gostos, das atitudes, né? Enfim, então, ele, embora tivesse, digamos assim, esse limite no modo de ver a sociedade, ele traz uma contribuição importante para o campo da comunicação. E qual contribuição que é essa? É porque ele não tem uma visão transmissiva da ideia de comunicação, né? Que é essa ideia transmissiva? É aquela ideia que pensa a comunicação de uma forma linear, né? Onde se parte de um sujeito uma ideia e essa ideia chega sem a interferência de outras ideias, de um contexto para outro indivíduo e é assimilada por ele. Para ele, não. As notícias seriam uma forma de construção que dava existência pública ao fato, mas o indivíduo ele assimilava isso de uma forma ativa e não de uma forma meramente reativa, meramente mecânica, meramente passiva diante desse fato. Não se trata, então, de pensar nesse sentido em práticas comunicativas apenas como um processo de reação a um estímulo que é recebido. Mas os processos comunicativos seriam nexos, seriam mediações, seriam lugar onde você constitui a força e onde você contribui para ver de uma maneira diferente, né, as relações entre os meios de comunicação e os sujeitos que utilizam esse referencial, essa produção dos meios para formar a sua opinião na vida, sobre a sociedade, enfim, sobre a política, sobre a cultura e também constituir a sua própria cultura nesse contexto. Bom, Robert Park foi uma figura importante, né? Mas uma outra figura ainda mais destacada no interacionismo simbólico e mesmo na escola de Chicago foi o George Meade, né? O George Meade ele é responsável, né, por uma, digamos assim, por uma sistematização importante desse pensamento do interacionismo simbólico. Há alguns autores, pessoal, que vão apontar o seguinte: eles vão dizer que a escola de Chicago é uma ilha de pensamento humanista dentro das teorias de comunicação desenvolvidas nos Estados Unidos. O que isso significa? Se aquelas outras abordagens teóricas que a gente viu, elas estavam muito focadas principalmente nos efeitos dos meios de comunicação e na funcionalidade nos meios de comunicação, essa perspectiva do interacionismo simbólico, ela está muito mais preocupada em explicar o fenômeno das interações sociais como ele ocorre, do que com o uso mais adequado da comunicação para viabilizar uma forma de poder ou uma forma, digamos assim, de controle social. Embora o Robert Park também entenda que quando os jornais formam opinião pública, quando você tem toda uma atuação da publicidade nesse sentido, os meios também estão agindo como forma de controle social. Mas o trabalho deles não é um trabalho feito com a finalidade de servir a esse controle social, mas de explicar essas relações e o funcionamento delas, né? Diferentemente daquelas pesquisas administrativas que estavam bastante alinhadas com esse pressuposto de controle da administração social. Bom, então seguindo em frente, uma das contribuições do George Meade
é na discussão sobre o indivíduo e sociedade, né? O George Mead vai apresentar, ele tem uma obra importante, está aqui no meu roteiro, chama Mind, Self and Society, mente, que numa tradução literal seria Mente, Eu e Sociedade. Esse livro teve publicação póstuma, foi publicado em 1934, no mesmo ano que se filmou lá aquele documentário que eu pedi que vocês vissem na videoaula anterior, que é o Triunfo da Vontade. Mas eram processos absolutamente distintos do que estava acontecendo na Alemanha e do que estava acontecendo na cidade de Chicago. Em 1934, essa obra do Mead foi publicada, né? E ao abordar essa trilogia da mente, do eu e da sociedade, ele vai tentar explicar com essa trilogia o que ele entende como ato social. Então vamos lá. A sociedade. Bom, em primeiro lugar, o que era a sociedade para o George Mead? Era um aglomerado de comportamentos cooperativos e ações reciprocamente referenciadas. O que significa isso, pessoal? Significa que o comportamento do indivíduo ele é baseado numa interpretação, numa leitura e numa interpretação do que o outro requer dele, do que a sociedade propõe para ele, e a atitude dele seria uma atitude de ajustamento àquilo que o outro requer dele, né? Ou seja, para o indivíduo agir no mundo, ele depende primeiro de perceber a intenção do outro e daqueles com os quais ele lida, para que o comportamento dele já seja uma resposta àquilo que o outro espera dele. Ou seja, nós desempenhamos papéis, né, que são ajustes de comportamento àquilo que o outro espera de nós, né? Ou seja, e essa sociedade, ela é uma sociedade cooperativa que se viabiliza e que faz com que essa cooperação se realize por meio da linguagem, que é o modo como nós nos ajustamos àquilo que o outro pretende de nós e damos visibilidade ao nosso comportamento e propomos a agregação com o outro em função dessas constantes interpretações e constantes interações que nós desenvolvemos com os outros indivíduos na vida social. Então, pessoal, a linguagem tem, no interacionismo simbólico, uma perspectiva que é muito interessante, que é a ideia de que a linguagem é social e não individual. Bom, é importante que essa noção de linguagem como um campo social, ela não está presente só no interacionismo simbólico, não. Ela também está presente em outros autores cuja perspectiva não é interacionista, mas eles também trabalham com essa ideia, com essa noção de que a linguagem tem aí uma dimensão social. E, obviamente, ele vai chamar a atenção que muitas relações, as relações entre os indivíduos, vão ser sempre estabelecidas com base numa projeção futura, né? Porque eu, quando falo de mim, quando me relaciono com o outro, aquilo ali também tem um projeto de ser e de estar no mundo e que vai se ajustando de acordo com as interações que eu vou vivendo e com a leitura e a interpretação e com a expectativa que eu consigo perceber que o outro tem de mim, né? Então, a minha ação no mundo é um constante ajuste nessas interpretações e nessas relações que eu vou vivenciando com o outro. Bom, e o conceito de self? O que é o self para o Mead? Esse conceito, o self, para ele, o self, ele vai se desenvolver no contexto social. Trata-se para ele de um processo que mostra a internalização da expectativa do outro sobre as nossas atitudes. Então, como que ele vai trabalhar essa noção, pessoal?
ele vai fazer basicamente aquilo que é uma diferenciação entre o mim e o eu mesmo. O que seria o eu mesmo? Seria a parte desorganizada e impulsiva do sujeito, espontânea e criativa de cada indivíduo, onde inclusive pulsam os nossos desejos, e que o indivíduo lida com isso, que é aquilo que vem de dentro dele, aquilo que se produz nele, independente das regras e das imposições da vida social. O mim mesmo diz respeito ao modo como que eu internalizo essas regras de comportamento que está presente na visão do outro sobre mim, na sociedade conformando as minhas atitudes e nos padrões socialmente estabelecidos. Quantos de nós já não viveram um conflito entre aquilo que eu queria ser e o que os outros exigem que eu seja? Ou seja, esses outros são a minha família, são a minha sociedade, são os meus pais, são os meus amigos, são os meus vizinhos, são aquelas pessoas que, de uma certa forma, com base naquilo que a sociedade entende como comportamento ideal, como comportamento desejado, pressionam as minhas atitudes. E muitas vezes aquilo que pulsa dentro de mim é diferente daquilo que a sociedade requer de mim, percebe? Então, o MID vai trabalhar essa noção que mostra uma certa diferença, então, entre esses dois sujeitos, essas duas potencialidades, não dois sujeitos, né, porque o sujeito é um só, mas entre essas duas potencialidades que habitam todos nós, ou seja, a parte desorganizada de mim, impulsiva, espontânea e criativa, e aquilo que diz respeito à necessidade de eu internalizar o que a sociedade e os outros, e os padrões, e aquilo que está na cultura e impõe a mim, né? Ou seja, a minha subjetividade, então, ela vai ser o resultado dessa interação. E essa interação entre aquilo que pulsa, entre aquilo que é impulsionado dentro de mim e aquilo que de fora me pressiona, é que me permite ponderar e dialogar comigo mesmo. Então, essa era a ideia básica do MID. E o terceiro elemento que compõe essa ideia, que é a mente, seria, então, o lugar onde eu estabeleço esse diálogo, onde ocorre essa interação entre o eu e o mim mesmo, ou seja, entre aquilo que vem de fora de mim e aquilo que está dentro de mim, ou seja, aquilo que se refere à interação da pessoa com o seu próprio eu por meio da linguagem dos signos, ou seja, por que nós então somos seres capazes de ponderar as nossas atitudes, de avaliar os nossos erros, de rever coisa que a gente fez, de repensar coisas que a gente imaginou, de voltar atrás, de formar uma opinião diferente? É porque essas ponderações e esse diálogo que nós estabelecemos conosco mesmo, eles são orientados por essas interações entre aquilo que eu pretendo ser e o que a sociedade faz de mim. Ou seja, né, a mente não é o lugar somente dos impulsos, onde eu quero vivenciar os meus sentimentos, a minha realização no mundo, mas é o lugar onde eu pondero esse meu querer com as possibilidades que o mundo me oferece, né? Ou seja, então o MID vai propor o seguinte, uma quebra entre a ideia dicotômica de homem e de sociedade. E vai propor o quê? Vai nos mostrar que o sujeito humano, né, ele é constituído nessa sociedade, mas a sociedade também é constituída por esse sujeito, né? E aí,
ao afirmar isso, o que ele vai tentar dizer? Ele vai tentar dizer que há uma centralidade aí dos processos de interação, onde o sujeito e a sociedade se formam em interação. Bom, o Blumer, o Mead, é um cara que foi assim, fundamental nessa noção aí do George Mead, foi fundamental no interacionismo simbólico. Mas ele teve sucessores. E um desses caras que sucedeu o George Mead é o Blumer. E o Blumer foi um aluno do Mead, né? E ao mesmo tempo um grande divulgador do pensamento dele. E ele vai trabalhar basicamente com 3 premissas que nós vamos discutir aqui. A primeira delas é que os seres humanos agem de acordo com os significados que o mundo lhe oferece, né? Ou seja, então, os seres humanos vão depender sempre de uma situação onde alguns significados estão dispostos e propostos para esses seres humanos. Esses seres humanos vão depender de uma leitura e de uma interpretação desses significados, e a sua ação no mundo vai ser a resposta dada a essa interpretação, a esses significados e essa interpretação que esses sujeitos fazem deles na vida social, né? Ou seja, os significados, então, para o Blumer, eles não estariam nas coisas e nem prontos no mundo, mas eles seriam construídos na interação social, ou seja, na relação do indivíduo com os outros, né? Os significados, então, eles não teriam uma autonomia nas coisas em si, mas eles seriam nomeados dentro de um processo interpretativo. Então, retomando aqui a ideia deles, né? Eu disse que o Blumer vai trabalhar com 3 premissas. Número 1, seres humanos agem de acordo com os significados que o mundo lhe oferece. Então ele vai viver uma determinada situação, vai ter uma leitura dessa realidade, uma interpretação dessa realidade. O 2, o significado, ele não está na coisa e nem nas coisas em si, e nem está pronto no mundo. O significado, ele vai ter sempre uma dimensão interacional, né? Os objetos, eles vão depender da perspectiva do olhar e do encontro das pessoas no uso e na relação com esses objetos. E o terceiro elemento, os significados vão ser manipulados no processo interpretativo, né? Ou seja, o processo, ele é centrado, para o Blumer, o processo não é centrado nem no indivíduo e nem na sociedade, mas nos sujeitos em interação. Ou seja, para ele, os sujeitos em interação vão constituir um processo que é circular e não linear, formador dos sujeitos e das relações que se estabelecem, que se estabilizam na vida social. Bom, e ele vai fazer uma discussão para nós, é muito interessante, que ele vai fundamentar o interacionismo simbólico em 6 conceitos básicos. Primeiro, a natureza da sociedade humana. Para ele, a sociedade é composta por seres em ação. Essa ideia de ação no interacionismo simbólico é muito importante, ainda que eles fundamentem a noção da ação por meio da linguagem, por meio da interação social, da interação simbólica, da interação verbal. O indivíduo, quando ele interage com o outro, quando ele passa por um processo de interação simbólico, ele está fundamentando e formatando as condições para agir no mundo, seja lá qual for essa ação que ele vai ter. Ou seja, o pressuposto para eu dar uma resposta ou para eu ter uma atitude com as pessoas no mundo que eu estou vivendo
é o pressuposto de como eu vejo esse mundo, de como eu enxergo essas relações, e minha ação é uma resposta a essa interpretação que eu tenho do mundo. Então, essa é uma ideia fundamental. A ação humana é sempre uma resposta à interpretação que esse ser humano tem das relações sociais. Mas a natureza de uma sociedade, ela é composta por seres em ação de acordo com essa ideia do interacionismo simbólico, né? A natureza da interação social é aquilo que ele vai chamar de o coração da sociedade, né? E essa interação, ela é importante para a gente falar de sociedade humana, pessoal. Por quê? Nem toda interação ela é simbólica. Mas a interação humana e social, sim, ela é simbólica. Você pode ter uma interação entre máquinas que não necessariamente é uma interação simbólica. Você aperta um comando do computador e na tela aparece uma letra, ou apaga-se o computador. Isso é uma forma de interação que nós temos com a máquina. Mas a máquina não tem uma interpretação e faz uma atitude diferente mediante aquilo que ela pensa de mim. Ela responde de uma forma interativa a um comando que eu dou, que vai dar a ela apenas uma possibilidade de ação. O ser humano não necessariamente. Você pode dar um comando e ele pode ter um conjunto de ações responsivas completamente diferentes do comando que você pretendeu estabelecer para ele agir, né? Então, nesse sentido, por que nem toda interação é uma interação simbólica? Porque só é ter interação simbólica quando eu consigo interpretar a expectativa do outro e proponho uma forma de interação que já calcula a resposta que o outro vai dar à minha proposição. Ou seja, eu trabalho com a ideia da reflexividade, eu trabalho com a ideia do reflexionamento, que é o pensamento que volta para uma provável resposta e que calcula uma determinada ação, procurando obter do sujeito uma determinada resposta. Mas o que eles estão mostrando? Que na interação simbólica, a imprevisibilidade dessa resposta, ela pode ser maior do que a gente imagina, né? Ou seja, para que o sujeito me dê apenas uma única resposta, eu tenho que reduzir bem a possibilidade de escolha. Porque se eu deixar livre o espectro, o escopo, o campo da interpretação desse sujeito, a coisa que eu digo, a coisa que eu falo, a coisa que eu proponho, e der mais escolhas e mais chances de acessar repertório, esse indivíduo pode chegar a interpretações muito diferentes daquela que eu almejo, né? Há uma outra ideia, então, importante também, que é a ideia de que, deixe-me ver aqui pelo meu roteiro, a natureza dos objetos. Bom, os objetos são as coisas que existem fora de nós e que nós podemos nomear. Um objeto, por exemplo, de pesquisa, ele não está dado na coisa em si que nós estudamos, né? Como que eu poderia dizer isso para vocês? Eu posso dizer que uma sala de aula é um objeto da pedagogia, porque ali tem relações educacionais, tem relações entre professor e aluno, tem relações de aprendizagem, né? Mas eu também poderia analisar as relações de comunicabilidade entre professores e alunos. Então eu poderia estar pensando ali na comunicação.
mas eu poderia analisar as diferenças sociais, os diferentes grupos sociais e as formas de interação deles. Eu podia estar fazendo um estudo sociológico. Então percebe como que o mesmo objeto, sala de aula, ele pode nos servir a diferentes olhares e diferentes perspectivas e diferentes, digamos assim, campos de estudos diferentes. Se eu pensasse, por exemplo, num programa de televisão, há alguns anos atrás, no Brasil, se discutiu muito, provavelmente quando vocês eram crianças, se discutia muito a erotização dos programas infantis, né? Isso pode ser um estudo no campo da comunicação? Sim, o estudo da interpretação dos programas infantis, as formas recorrentes, as linguagens, as formas de mediação. Eu posso fazer uma análise do discurso no campo da linguística dos programas infantis, mas eu posso fazer também um estudo da psicologia, discutindo os elementos, né, como eu falei anteriormente, ligados às formas de erotização dos programas infantis, por exemplo, né? Ou seja, o que constitui um objeto não é a natureza do objeto em si, mas a perspectiva com a qual eu olho para ele. E eu posso olhar para o mesmo objeto com perspectiva de um campo do conhecimento ou com perspectiva de outro campo do conhecimento. Há uma variabilidade aí, ou seja, mais uma vez esses autores estão chamando a atenção para quê? É a forma de interação que vai definir o objeto e não o objeto em si. É claro? Bom, um outro elemento importante que diz respeito a essa discussão é que o ser humano vai ser sempre apontado como um organismo agente, né? O que é essa ideia do ser humano? Ele possui um eu que tem consciência de si, que é capaz de interagir consigo mesmo e que vai moldar o seu comportamento com essa dupla consciência daquilo que ele pretende e daquilo que a sociedade requer dele, né? Enfim, um quinto elemento importante que vai definir, que vai ser um pressuposto importante para essa noção de interacionismo simbólico, é a natureza da ação humana como resultado do processo interpretativo, de uma interação interpretativa. Ou seja, a ação humana não será meramente uma relação mecanicista de estímulo e resposta, como aquela que estava presente ali naquela abordagem que a gente tratou da teoria hipodérmica, né? Ela vai trabalhar essa noção de ação mediante a interpretação de uma realidade e a ação como resposta a essa realidade. Ou seja, ela então difere completamente do comportamento mecânico baseado na noção de estímulo-resposta. Ou seja, a ação humana ela vai ser orientada tanto pelos elementos externos ao indivíduo, aqueles elementos não seria também de coerção social, mas aqueles elementos que se somam no entorno do indivíduo como construções sociais que são muito maiores do que eles, e também aquilo que o indivíduo traz com ele na sua própria individualidade, na sua própria perspectiva. Então, o Blumer vai chamar a atenção para essa noção de encadeamento das ações, que não seria um encadeamento meramente mecânico e natural, mas que seria um encadeamento construído numa interdependência dos indivíduos em relação aos outros, porque nós somos seres sociais e dependemos uns dos outros, e de articulação com esses indivíduos. E na medida em que nós vivemos uma sociedade onde nós buscamos a articulação com o outro, nós vamos estar sujeitos a uma imprevisibilidade porque essa imprevisibilidade ela ocorre porque
o curso das coisas não vai seguir apenas aquilo que nós planejamos e pensamos para a sociedade, mas aquilo que nós interpretamos que a sociedade requer de nós e como é possível construir também as nossas perspectivas numa interpretação dessa grande força social que há sobre mim e daquilo que eu posso ter enquanto ação como resposta que é fruto dessa interpretação. Ou seja, mas como essa interpretação e essa ação minha, ela também vai demandar uma resposta do sujeito, e eu vou ser sempre um sujeito em interação. No entanto, sujeito às imprevisibilidades que essa interação com os outros vai me levar. Ela pode não me levar necessariamente ao lugar que eu almejei, ao lugar que eu queria, né? Mas eu vou estar sempre reconstituindo a minha ação diante das imprevisibilidades que eu fui jogado com a minha proposição de interação. Então, pessoal, o que a gente vai observar é que os estudos de comunicação no século XX, eles tiveram uma perspectiva predominante porque foram estudos que buscavam, essencialmente, interpretações mais precisas e eficazes de intervenção na vida social por meio da comunicação. Qual que é o grande problema disso? É que esse tipo de pesquisa, ele levou a um uso muito pragmático e também a um uso muito funcional da perspectiva funcionalista dos estudos de comunicação, ou seja, era sempre um estudo voltado para a perspectiva de criar mecanismos de fazer com que a comunicação fosse mais um instrumento de gestão e de administração social, tá? O que o interacionismo traz de diferente dessa perspectiva? Ele não é um estudo a serviço disso, né? Ele é um estudo que tenta compreender essas formas de interação social. Nesse sentido, ele tem uma perspectiva que traz elementos mais humanistas do que a perspectiva de controle social que estava dado nos estudos administrativos. Entretanto, embora sejam estudos que trazem isso, que apontam para uma perspectiva mais alargada das interações, apresenta possibilidades de uma certa imprevisibilidade no processo comunicativo, que inclusive resulta naquela síntese que algumas pessoas falam, comunicação não é o que eu quis dizer, mas é o que você entendeu. Então aqui, se eu estou dizendo isso, eu estou trabalhando com a possibilidade do outro me interpretar de uma maneira diferente em relação àquilo que eu quero dizer, mas esses elementos que eles trazem, mostrando como que a interferência mais complexa de outros processos intervindo aí, né, nessas relações, nas interações humanas, traz uma contribuição também para a gente olhar a comunicação de um modo diferente e, digamos assim, menos dentro dessa perspectiva funcionalista de uso da comunicação. Entretanto, algumas críticas são fixadas aqui a esse processo do interacionismo simbólico. Uma crítica fundamental que se faz é que a ênfase está localizada nas situações individuais ou de grupo, né? Negligenciando questões estruturais da vida social, como a desigualdade, as classes sociais, as relações de conflito, as relações de poder. Os interacionistas simbólicos da escola de Chicago, eles não dão uma importância devida para essas questões. E essas relações acabam sendo muito importantes para a gente pensar o sujeito enredado nessa teia de interações sociais, né? É muito importante quando a gente pensa uma sociedade como a nossa e as diferenças que ela tem, as interações também
sofre influência dessas diferenças, e essas diferenças também são constituidoras dos sujeitos, né? O lugar social de onde eles vieram, as condições nas quais o pensamento e a capacidade de reflexão dele foi produzida, tudo isso vai ter uma interferência grande. E, infelizmente, o projeto do estudo dos interacionistas, ele não vai dar devida atenção para esses processos sociais que são fundamentais. Então, esse modelo de pensar a comunicação, embora ele traga ganhos, ele também é apresentado com um certo limite, porque ele não se mostra adequado para as análises de cunho crítico e político da vida social, principalmente quando a comunicação também e os meios de comunicação se oferecem, né, como processos importantes de mediação para investigar essa realidade, o aprofundamento dessas diferenças, né, a estabilização delas e outras coisas derivadas da relação dos meios com a vida social, né? Bom, tem um próximo tópico aqui no meu roteiro, mas eu não vou tratar dele com vocês hoje não, que vai ser a discussão, um terceiro autor muito importante do interacionismo simbólico e da escola de Chicago, que é o Erving Goffman. O Goffman nasceu em 1922, portanto, 4 anos ali depois da Primeira Guerra Mundial, né? E esse sociólogo, ele também vai ter um papel importante na discussão do interacionismo. Ele é o último ícone dessa escola do interacionismo simbólico e da escola de Chicago. Terão outros pesquisadores que continuarão esse trabalho, mas, digamos assim, as grandes referências dessa escola são o Park, o Mead, o Blumer e o Erving Goffman. O Erving Goffman eu vou falar no nosso encontro e na nossa conferência da aula que vem, e com ela a gente termina a síntese sobre o que foi o pensamento da escola de Chicago e o interacionismo simbólico. Foi um prazer estar com vocês. Vocês viram que a gravação foi feita na hora do Ângelus, né? Teve uma Ave Maria aqui, teve uma ambulância que passou durante a gravação. Fiquei firme aqui para me concentrar no roteiro de vocês, né? Espero que não tenha atrapalhado, e a gente volta no nosso próximo encontro, que eu marcarei com vocês lá pelo sistema de comunicação nesse período de isolamento social. Espero que vocês estejam e fiquem muito bem, e o mundo vai precisar muito da gente aí na volta, com muita saúde, com muita força, para mudar aquelas coisas que precisam ser mudadas. Um grande abraço a todos e todas, e até a próxima. Tchau.